Agora nós vamos para a nossa aula da disciplina de português. Vocês vão pegar o manual do aluno, abrir na página 22 para que a gente possa iniciar a atividade. Todos têm direitos. Nós estamos estudando, né? E nós estudamos, na realidade, em alguns capítulos atrás, né? Que sobre os direitos. Nós vimos os direitos dos animais, os direitos das crianças, né? E hoje nós iremos novamente voltar aos direitos dos animais, certo? Só que quando nós estávamos estudando nos outros capítulos, nós estávamos estudando o gênero textual discurso. Hoje nós vamos ver outro tipo de gênero textual, que é o gênero textual normativo, tá? Eita, tia, e o que é o gênero textual normativo? São aqueles que integram regras e normas, certo? É um conjunto que serve para quê? Que serve para regular as normas de funcionamento de algum lugar ou de algo, como é o caso aí dos direitos dos animais, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa atividade, tá? E vocês prestem atenção para que a gente vá lendo, vá explicando a atividade de hoje. Vamos lá. Todos têm direito. Ita sabe da importância de cuidar do meio ambiente e proteger os seres vivos. Por isso, ele sempre participa das ações organizadas pela ONG Salve o Planeta. Lembra que nós já estudamos também o que é ONG, Organização das Nações Unidas. Em uma das campanhas, ele ajudou a resgatar animais abandonados. Se as pessoas respeitassem a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, muitas situações tristes como as que vimos seriam evitadas. Número 1. Após a fala de sua mãe, Ita lembrou-se da Declaração Universal dos Direitos Humanos e achou muito interessante saber que também existe um documento que registra os direitos dos animais. Na sua opinião, que direitos estão descritos nesses dois documentos? Aí você sabia, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento que defende os direitos básicos do ser humano. Número 2. Leia a seguir o segundo artigo da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Artigo 2. Cada animal tem direito ao respeito e à proteção do homem. Nenhum animal deve ser submetido a maus tratos e atos cruéis. Para você, porque os princípios como esses são necessários em nossa sociedade. 3. Releia o trecho da atividade anterior. O verbo deve indica. O que é que o verbo deve ele indica? Ele indica obrigatoriedade, proibição ou sugestão. 4. Volte à imagem do início desta unidade e observe-a novamente. Você consegue identificar uma situação na qual a Declaração Universal dos Direitos dos Animais esteja sendo desrespeitada? Converse com os colegas e professor. Vamos lá. Você vai voltar, né, aqui, ó, no início, vai fazer a leitura novamente e vai responder. Página 23. Os pais de Ita decidiram apresentar a ele uma parte da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, a fim de conscientizá-lo ainda mais sobre as necessidades dos bichinhos. Ele gostou tanto que levou à escola para que seus colegas também pudessem lê-la. Conheça você também a seguir essa declaração. Né? Ele levou um pouco da Declaração dos Direitos que os animais têm para a escola, tá? É aí que nós vamos ler um pouco sobre o texto normativo. São normas que precisam ser seguidas, são regras. Hora da leitura. Declaração Universal dos Animais. Considerando que todo animal possui direitos, que o desconhecimento e o desprezo desses direitos têm levado o homem a cometer crimes contra os animais e também que a educação deve ensinar às crianças o respeito dos animais, proclama-se o seguinte: todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. Artigo 2. Cada animal tem direito ao respeito e à proteção do homem. Nenhum animal deve ser submetido a maus tratos e atos cruéis. Artigo 3. Cada animal que pertence a uma espécie selvagem tem o direito de viver em seu ambiente natural e tem o direito de se reproduzir. A privação da liberdade é contrária a esse direito. Artigo 4. Cada animal pertencente a uma espécie que vive habitualmente no ambiente do homem
têm o direito de viver e crescer segundo o ritmo e as condições de vida e de liberdade, que são próprias de sua espécie. Toda modificação imposta pelo homem para fins mercantis é contrária a esse direito. Artigo 5. Cada animal que o homem escolher para companheiro tem direito a um período de vida, conforme sua longevidade natural. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Artigo 6. Cada animal que trabalha tem direito a uma razoável limitação do tempo e da intensidade de trabalho, a uma alimentação adequada e ao repouso. Página 24. Artigo 7. A experimentação animal que implique sofrimento físico incompatível com os direitos dos animais. Artigo 8. Nenhum animal deve ser usado para divertimento do homem. Exibir e utilizar animais em espetáculos são atos incompatíveis com a dignidade deles. Artigo 9. O ato que leva à morte de um animal sem necessidade é um biocídio, ou seja, um delito contra a vida. Cada ato que leva à morte um grande número de animais selvagens é um genocídio, ou seja, um delito contra a espécie. Artigo 10. As associações de proteção e de salvaguarda dos animais devem ter uma representação junto ao governo. Os direitos dos animais devem ser defendidos por leis, assim como os direitos humanos. Então, aí é a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. A Unesco é a Agência de Organização das Nações Unidas, a ONU, que atua nas seguintes áreas: educação, ciências naturais, ciências humanas, sociais, cultura e comunicação e informação. Depois que você fez, nós fizemos a leitura do texto, hora de explorar o texto. A professora explicou aos alunos que a Declaração Universal dos Direitos dos Animais é um texto normativo. Procure no dicionário o significado da palavra em destaque e copie. O documento que Ita trouxe é um texto normativo. Vamos para a página seguinte. Baseando-se no significado da palavra normativo e no texto lido, você consegue dizer para que ele serve? Isto é, qual é a função do texto como esse, de textos como esse? Discuta com o professor e colegas e depois registre a sua conclusão, tá? Vocês vão ler, depois que vocês verem, o significado da palavra, vocês vão ver isso aí. Vamos lá. Hora da pesquisa. Códigos, estatutos, regimentos e regulamentos são exemplos de textos normativos. Pesquise um texto de uma dessas categorias e traga-os. Junto com seu professor, você fará novas descobertas sobre ele. Então, você vai pesquisar um texto que tenha código, que seja um estatuto, que seja um regimento ou um regulamento, ok? Número 3. Masaru percebeu que não conhecia algumas palavras presentes no texto, mas compreendeu os significados considerando o contexto, ou seja, o emprego delas nas frases. Faça como ele. Deduza o sentido das palavras em destaque nas frases a seguir, considerando a situação em que foram usadas, e assinale a opção que indica um vocábulo sinônimo. Que são palavras sinônimas? São aquelas que têm um significado parecido, semelhantes. Toda modificação imposta pelo homem para fins mercantis é contrária a esse direito, educativos, comerciais ou medicinais. B. A experimentação animal que implique sofrimento físico é incompatível com os direitos dos animais. Oposto, incomparável, pertinente. As associações de proteção e de salvaguarda dos animais devem ter uma representação junto ao governo. Salva-vidas, criação ou amparo. Página 26. 4. A quem é destinada a Declaração Universal dos Direitos dos Animais? A linguagem usada no texto pode apresentar dúvidas ao leitor? Por quê? 5. Marina gostou da forma como a Declaração Universal dos Direitos dos Animais é apresentada, dividida em artigos. Por que essa divisão é importante? Discuta com o professor e colegas e depois registre sua conclusão. 6. O documento proíbe a prática do biocídio e do genocídio. Embora as palavras em destaque não sejam muito usadas no dia a dia, o próprio texto esclarece o significado. Identifique o artigo que apresenta esses vocábulos e sublinhe, ok? 7. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi elaborada pelo ser humano. Ela demonstra a capacidade que a espécie humana tem de se colocar na posição
de um outro ser vivo e pensar em suas necessidades. A essa habilidade dá o nome de empatia. Empatia é você saber se colocar no lugar de outra pessoa. Você já conseguiu imaginar como uma pessoa ou um bicho estava se sentindo em uma determinada situação? B. A experiência de compreender o que o outro estava sentindo fez com que você tomasse alguma atitude ou despertou algum outro sentimento? C. Liste pelo menos 3 ações de seu cotidiano que demonstrem na prática a empatia pelos seres vivos. 8. Ao ler o texto, Masaru lembrou-se de algumas histórias da infância de seu avô. A senhora Teiko contou a ele que no passado era comum ir ao circo para ver a apresentação de diferentes bichos. Atualmente, diversos países proíbem o uso de animais em espetáculos circenses. De acordo com o texto, por que essa proibição deveria acontecer no mundo todo? 9. Uma das partes da declaração que mais chamou a atenção de Urbano foi a seguinte: os direitos dos animais devem ser defendidos por lei, assim como os direitos humanos. Artigo 10. Por que os direitos dos animais devem ser defendidos por leis, assim como os direitos humanos? Ao pesquisar mais sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, Ita descobriu que se trata de um documento com importância internacional, mas que cada país tem leis próprias que visam proteger os animais. A. Pesquise e anote abaixo pelo menos uma lei ou estatuto brasileiro que defenda a vida desses seres vivos. B. Caso uma lei ou estatuto seja desrespeitada, uma pena é aplicada. Qual é a punição prevista para o que você escreveu acima? Ok? Nós vimos aí os direitos dos animais. Responda a atividade com atenção e qualquer dúvida já sabe que pode procurar a tia. Beijos!